Seja mais que bem-vindo à nossa Masterclass. Nessa Masterclass para lá de especial, a gente vai aprender aqui como criar esse aplicativo aqui de lista de leitura no Next.js 13. Nós vamos explorar os principais recursos, aliás, os melhores recursos do Next para você que ainda não sabe ou sabe muito pouco sobre esse framework. O Next.js é uma versão do React que traz muitas melhorias, como por exemplo otimização de imagens, SEO, toda a parte de building, e também o Next.js possibilita fazer um procedimento que a gente chama de middle backend, ou seja, ele roda uma versão do Node.js, ele roda ali dentro de um Node.js, permitindo renderização no lado do servidor, ou server-side handling. E com a sua nova versão, ele trouxe aqui o App Router, que é uma versão mais nova que traz muitas melhorias, que são as melhorias que nós iremos explorar aqui hoje. Então, antes de mais nada, vamos começar criando aqui uma aplicação Next.js. Eu vou entrar aqui na minha pasta de projetos e aqui a gente vai colar o comando. Inicialmente, ele já vai perguntar qual é o nome da nossa aplicação, será reading list dev. Ele vai perguntar se a gente quer usar o TypeScript, excelente, Tailwind, e o Source Repositório e o App Router, que é o recomendado para você conseguir puxar as novas features e também algumas outras informações aqui. Uma aplicação criada aqui e já com o VS Code aberto, a gente vai habilitar aqui o terminal. Para quem ainda não conhece o terminal, vem aqui no menu, terminal, new terminal, beleza? E a gente vai rodar aqui o comando npm run dev. Esse comando ele abre aqui o nosso servidor local, em que você pode abrir aqui o localhost. Claro que você vai observar que nesse caso aqui, e a gente já tem umas informações que não fomos nós que adicionamos, foi o próprio gerador de página do Next, e por isso nós iremos eliminar algumas coisas aqui. Primeiro, começando com global.css, vamos eliminar aqui todos essas informações. Vamos vir aqui no nosso arquivo page.tsx, também iremos apagar aqui o conteúdo, iremos apagar as importações também que não são importantes, iremos colocar aqui um React Fragment para que a gente possa não permitir mais erro. Bom, isso aqui é basicamente o que você precisa fazer para fazer aquela limpeza geral, tanto que se você voltar aqui na sua aplicação, ele vai estar em branco. Como que a gente vai utilizar esse Figma aqui? É até legal porque você vai aprender a extrair, digamos, o layout do Figma, transformar isso em CSS focado no Tailwind. Nós iremos começar a configurar o Tailwind para que a gente possa importar esse layout. E para isso nós abrimos aqui o arquivo Tailwind config e podemos já limpar esse background image e nós iremos aqui começar a fazer as configurações com o Tailwind config, com o global CSS e também o arquivo layout tsx. Nós iremos começar a importar primeiramente aqui as fontes. Então, as fontes que nós estamos utilizando aqui no nosso Figma é uma fonte chamada Lora e uma outra fonte chamada Nunito. Beleza? O Next.js já traz uma série de fontes do Google incorporados e a gente já pode utilizar. A gente vai colocar aqui o Lora e o Nunito. Ok? Com essa importação aqui, eu faço as adequações e faço também as demais importações. E se você estiver utilizando, digamos, uma versão reduzida da fonte, que é normalmente a que você vai utilizar quando você for fazer um site em inglês, português, que é a Latim, mas também é interessante você observar que além da configuração do subset, eu também posso configurar, por exemplo, quais são os estilos que eu desejo. Se eu quero estilo normal, itálico, qual que é a espessura da fonte, e tudo isso é interessante porque se você configurar da forma mais customizada possível, você vai permitir que o seu website funcione de uma forma muito mais rápida, beleza? Nesse caso aqui, nós estamos utilizando a versão do Lora com 600. Vamos só configurar aqui. A versão com 600 e 700. E também nós iremos utilizar aqui as configurações de variable
que a gente já explica aqui para que serve, mas a princípio eu vou colocar aqui a fonte Lora. Isso aqui vai ser responsável pela configuração do Tailwind, mas ainda precisamos configurar o Nunito. Então por isso a gente vai declarar uma próxima constante chamada Nunito, que a gente vai colocar aqui novamente o superset Latent Display Swap, e aqui a gente vai utilizar o variable, que inclusive vai também se chamar fonte Nunito. E para que serve essas duas configurações aqui de variáveis? Bom, a primeira vez que você utiliza o Google Fonts junto com o Tailwind, você precisa exportar essa fonte, digamos, numa variável e depois fazer as configurações no seu Tailwind config. Por isso a gente precisa fixar um nome aqui, beleza? Aqui a gente vai utilizar Lora e o próprio nome da variável, que a princípio ele vai criar aqui pra gente, também é Nunito, perdão, aqui eu preciso ajustar, a gente precisa fazer uma interpolação aqui. Que eu vou utilizar o Nunito.variable. Fechou? Então, temos aqui essas duas configurações. Só isso basta? Não, você precisa vir agora aqui no Tailwind, config, e nós precisamos, inclusive, fazer a importação dessas duas fontes. Não só a importação, mas também a configuração. Por isso, a gente vai vir aqui na área de Extend. Nós vamos colocar aqui o Font Family, que a princípio serão aquelas duas famílias de fonte. Primeira coisa que você precisa entender é que no Tailwind já vem algumas, digamos, famílias de fonte pré-determinadas. Uma delas é a sans. O que é a sans? É para o corpo de texto, né? Normal, é aquela fonte que nós iremos utilizar para ler toda a aplicação. E também tem a fonte de título, que seria a Lora, beleza? Aqui, como nós definimos que a nossa fonte de texto, a fonte do corpo da aplicação, ela vai ser a Nunito, precisamos utilizar a seguinte configuração: var e o nome da variável que nós adicionamos anteriormente, que seria a fonte Nunito. Fechou? Para ter certeza do que você fez, você pode copiar esse nome de variável que você estiver configurando aqui. Só que o Tailwind, ele não tem necessariamente um nome de uma família de fontes para cabeçalhos, que vai do H1 ao H6. Por isso a gente precisa inventar um nome aqui, beleza? Um nome de família. Nesse caso aqui a gente está utilizando família sans, e agora eu vou colocar uma família heading. É o nome que você decidiu, beleza? Só que aqui em vez de fonte Nunito, fonte Lora, que é a fonte que nós temos aqui. Se você for prestar bastante atenção, aqui no nosso Figma, nós temos então o Lora para todos os heads, e temos aqui o Nunito para todo o restante da nossa aplicação. Por isso é muito importante você que quando pegar um Figma de um designer para você desenvolver, é muito importante você ficar atento a todos esses detalhes. Não só esses detalhes técnicos, como a espessura da fonte, mas também, principalmente, qual é a família dessa fonte e como que você vai fazer a importação dela. Nós também precisamos importar as cores e também dar um nome para essas cores. No Tailwind você pode criar cores customizadas, dando um nome para elas. No Figma, basta você clicar aqui no Frame, que você pode ver todas as fontes. Então aqui ele está marcando 11 fontes, ok? Que você pode identificar aqui, por exemplo, clicando em cada elemento para que você possa ver, por exemplo, que o heading utiliza uma fonte com código 423F37. O uso de fontes customizadas no Tailwind também obedece a mesma lógica do Font Family, em que você dá um nome e você também coloca um valor em hexa. O Tailwind também traz várias fontes, como por exemplo Red pré-configuradas. Então se você não configurar uma fonte, o que vai acontecer quando você chamar Text Red, por exemplo, para deixar a fonte do texto vermelho? Ele vai colocar o vermelho dele, o vermelho que está pré-configurado. Só que você sabe como que são os designers, né? Essa galera é uma galera bem detalhista, por isso é importante você, de novo, ficar bastante atento a isso para que o seu serviço não vá para aprovação do designer e tenha que voltar, ok? Então você pode ver aqui as variações de cinza, fundo, são poucas cores que nós temos aqui na nossa aplicação. Agora chegou a hora da gente configurar o Globals. O Globals
precisa ter as importações do Tailwind, e é comum você, se você estiver utilizando o Visual Studio Code com a opção de CSS ativada, você pode inclusive instalar o plugin do Tailwind e de colocar aqui, digamos, o CSS versão Tailwind para que você pare de receber aqueles warnings, ok? Portanto, nós iremos definir aqui uma layer base, e nessa layer base nós iremos definir cor de fundo e tipografia. A cor de fundo do body, ela vai ser apply com fonte sans text black e o BG gray 400, ok? Esse BG gray 400 já é esse gray aqui, que é um meio pastel. Talvez vocês não consigam perceber pelo YouTube ou onde você estiver assistindo no seu vídeo que a cor aqui já está uma cor de fundo, beleza? Agora nós iremos configurar toda a parte de tipografia, definindo aqui, por exemplo, os estilos comuns para H1 até H6, aplicando a fonte heading e o text gray, e para cada H, por exemplo, do H1 ao H3, digamos, a espessura da fonte, aqui sendo bold, medium, aqui o tamanho de H1 e H2. É claro que esse nosso vídeo aqui, esse nosso bate-papo, essa nossa masterclass, ela não é uma masterclass do Tailwind. Mas se você já está acostumado a trabalhar com CSS, você já tem um pouquinho mínimo de intimidade, você já pode acessar o tailwindcss.com, clicar aqui no Getting Started e começar a buscar aqui, porque na prática o Tailwind é só um conjunto, não no sentido de desmerecê-lo, mas é um conjunto de classes que já vem com uma série de configurações pré-determinadas. Então, por exemplo, se eu quiser entender como que eu posso mudar a espessura da minha fonte, do texto, eu posso vir aqui e descobrir que se eu digitar, por exemplo, fonte bold, o meu texto fica bold. Legal, e da onde que você tira essa informação se é bold, se é negrito? Você tira isso da sua cabeça? Não, você vai tirar isso do design, beleza? Então, por exemplo, aqui, boa leitura, no Figma está como medium, né? Aqui também está como medium, aqui já está como semi-bold. Então você pode entender que basta você extrair as informações que estão no próprio Figma ou layout que você tenha criado. Essa aqui é a configuração básica do Tailwind, beleza? Agora vamos começar explicando um pouco mais detalhadamente como funciona a estrutura interna do Next.js, ok? Bom, primeira coisa que você precisa entender, o arquivo page.tsx é o home, beleza? Porque ele está aqui na pasta source, ele não está em nenhum subdiretório. Como é que funciona a estrutura aqui de nesting layout? O Next sempre vai procurar um arquivo chamado page.tsx, ou .js, ou .ts. Essa vai ser a página home da sua aplicação. E todo subdiretório que você adicionar abaixo, né, ou melhor, no mesmo nível do page, vão ser pastas que vão estar representadas como rotas, ok? Então, nesse caso aqui, ó, você pode perceber que se você tiver um app, page e um dashboard, o seu endereço será dashboard, porque ele vai procurar o arquivo page.js dentro dessa pasta. E tudo isso o app router vai fazer sozinho para você. E o layout? O layout ele vai funcionar com uma lógica de renderização de children. Ok? O que eu quero dizer com isso? Se você abrir aqui a aplicação, se você abrir aqui o seu root layout, que é o layout da aplicação, você vai perceber que ele recebe aqui nas propriedades o children. E aqui no children temos body, deixa eu só acertar aqui, temos então HTML, body e o children. Toda a sua aplicação vai ser renderizada aqui como se fosse um componente que utiliza o React Node como um nome children de atributo. Só que você ainda pode utilizar nesting layouts. O que significa um nesting layout? Significa que você pode colocar layouts diferentes, por exemplo, para o nosso caso aqui da dashboard. Nós vamos explorar algum outro detalhe nesse sentido aqui, beleza? Mas eu já estou adiantando uma das coisas
muito interessantes que o Next trouxe. Bacana? Então vamos começar a trabalhar aqui na nossa page.ts. Primeira coisa, nós iremos criar aqui um componente, o componente Hero, ok? E por conta dessa convenção, por conta dos nomes padronizados de arquivo que o Next espera, agora é seguro você criar uma pasta aqui chamada Components e criar os seus componentes. Na versão anterior, a versão 13, se você criasse componentes, eles poderiam servir como página, e se você passasse esses endereços para o seu usuário, a coisa iria ficar um pouco mais complicada, tá? Então a gente vai criar aqui um componente chamado Hero. Aqui a gente vai fazer um componente React como de sempre, ok? Nesse caso aqui eu só vou deixar Hero com H1 para a gente poder renderizar aqui direto, ok? E aqui no nosso page layout nós iremos colocar aqui um tailwind um pouco mais caprichado, ok? Já permitindo que ele possa ter algumas configurações aqui de class name, como container, mx alto para ele ficar centralizado, beleza? Basicamente é isso, e aqui eu vou colocar o meu hero, ok? O hero aqui, ele já entendeu que é um componente, já fez a importação, e eu já posso ver o H1 dele bem aqui na nossa aplicação. Então isso significa que ele já está funcionando, inclusive o nosso estilo, né? Você pode estar vendo aqui que ele já está com uma fonte que é a Lora, beleza? Com a cor que a gente precisa. Eu tenho um plugin chamado What's Font, ok? Que ele pode identificar qual que é a fonte que você está utilizando. Então você pode clicar aqui e ele mostra mais informações, tanto do seu localhost quanto do próprio de próprios sites que você pode visitar. Então você pode clicar aqui e você pode, por exemplo, ver que o Next.js utiliza a Inter como aplicação. É um plugin bem útil, é uma extensão do Google Chrome que você pode instalar, beleza? Coloquei aqui o meu Hero. E agora, o que mais que eu preciso fazer? Bom, aqui por uma questão semântica, eu vou colocar aí dentro de uma section. E aqui eu vou colocar um parágrafo que seria a mensagem, né? As mensagens que o usuário vai ver. Então, nesse caso aqui, seria a mensagem de motivação para o usuário, H1, e nós também teremos aqui o nosso botão. Então, eu vou colocar aqui uma tag A, vou colocar aqui, ó, explorar, e aqui eu vou colocar um H apontando para um site, beleza? É muito importante você entender que no caso do Next.js, se você estiver fazendo um link para um site externo, ou seja, para o Google, para um e-mail, para o site da Dev Samurai, por exemplo, você vai precisar utilizar o elemento A, beleza? De hyperlink. Caso você esteja fazendo um direcionamento interno, ou seja, para uma página do Next, o processo de linkagem é outro. Inclusive, você vai utilizar uma tag, um componente customizado do Next, que a gente já vai ver logo mais, ok? Então temos aqui as mensagens como nós havíamos determinado anteriormente. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou configurar essa mensagem aqui do Hero para que ela tenha eventualmente um layout diferente, porque até então o que eu tenho aqui é a fonte Nunito 400 e size 16. Só que no nosso layout temos aqui que queremos um size de 20 e ela é semi-bold, ok? Então iremos colocar aqui, ó, o class name font text LG, ok? E a gente vai colocar aqui fonte semi-bold. E ele já ficou bem próximo com 18 pixels aqui, beleza? Então ele já ficou aqui dentro do que a gente precisa. Agora nós precisamos formatar aqui o botão explorar e ele tem essa particularidade dele ter aqui nessa simulação de botão. E para que a gente não fique utilizando muitos class names
né, muitas configurações e possamos tornar esse botão reaproveitável. Nós iremos configurar aqui o global.css para ter um layout de botão. E aqui nós estamos utilizando o layer base, nós iremos utilizar o layer components. E é só para você que talvez esteja curioso e não tenha utilizado Tailwind, ele é só uma questão mais, digamos, semântica, tá? Que permite que você coloque as coisas nos locais corretos. É importante, eu respeito. Então, base, coisas para cor, tipografia, componentes são coisas que você vai utilizar para componentização mesmo. Então, aqui o nosso botão, ele vai ter uma classe .btn, que nós iremos fazer a aplicação de todo esse design aqui, beleza? Agora, nós iremos utilizar aqui o class name btn, e você vai poder identificar que nós já temos então aqui o botão explorar, ok? Só que ainda temos um ícone, o ícone que ele mostra, inclusive, que ele é uma setinha externa. E para nossa comodidade, nós temos aqui esse projeto chamado React Icons, que ele agrupa os principais ícones que são abertos aí para que nós possamos utilizar. No caso, eu estou utilizando aqui o Hero Icons, só que para você primeiro utilizar o React Icons, você precisa fazer a instalação dele via terminal com npm install. npm install React Icons. E depois, logo na sequência, nós vamos fazer a importação. Nesse caso aqui, no Hero Icons, a gente vai utilizar esse arrow upright. Cadê? Aqui, ó. High arrow upright. É só você clicar em cima, que ele vai copiar para você. Fazer a importação. React Icons barra Hero Icons 2. Ok? E ele vai se comportar como uma tag, como um elemento mesmo. Se você clicar aqui, salvar, você vai ver que ele já vai ficar aqui basicamente na mesma dimensão do seu texto. Só que ainda tem mais alguns detalhes que você pode perceber, que é o paging bottom aqui e o paging bottom aqui, beleza? Para isso eu vou colocar aqui, ó, um class name, paging bottom, ou margem bottom de 4, bottom 4. Aqui ele já dá a diferença que era esperado. Mas você pode perceber que no momento que eu adiciono aqui, mudo, né, a resolução de tela para um formato mobile, estou utilizando aqui uma versão qualquer do iPhone, ele acaba colando aqui nas laterais. Para isso a gente vai vir aqui em Page e nós iremos colocar aqui as outras configurações de padding, como por exemplo padding 4, padding 4. Vamos salvar. Aqui ele já deixou certinho. Então veja que é sempre interessante, à medida que você for trabalhando, é muito importante você ir comparando, né, com o que você está produzindo. Então você pode colocar um ao lado do outro, você pode colocar aqui, você pode ver que está muito bem próximo. E é interessante você fazendo isso, por quê? Porque o Figma ele tem muito mais liberdade que o Tailwind. Então você talvez tenha que acertar alguns detalhes e mostrando isso para o designer, beleza? Para que ele possa ir aprovando aos poucos, para que você não tenha que ficar voltando a fazer um retrabalho. E claro que essa aula aqui, ela é uma aula de Next, mas eu tô percebendo até que as próprias dicas que eu tô dando para você, tem bastante dica do Tailwind, por isso manda uma mensagem para mim, ou nos comentários, ou então um direct, falando para mim se você quer receber mais conteúdos do Tailwind, ok? Tudo isso serviu para a gente ver essa parte de tipografia, como que vai funcionar cores, mas vamos ver agora essa parte aqui das leituras do momento, ou seja, os livros, os trecos que eu estou lendo lá, beleza? Nós iremos fazer então aqui uma coisa bem interessante no Next.js, que é simular uma aplicação de API e também o carregamento dessas informações. E para simular aqui, nós iremos criar uma API fake no Next.js. Como é que eu consigo criar uma API fake no Next.js? Bom, primeira coisa, nós iremos criar aqui um diretório, melhor, o arquivo direto que vai ficar dentro de API
E nós vamos colocar aqui, ó, my books barra roads.tsx. Perdão, o nome do arquivo é road.ts, ok? E para que serve isso daqui? Se você já é meu aluno, se você já fez algum curso, é natural que até algumas aulas do YouTube você tenha utilizado o JSON Server para que você possa fazer APIs JSON fake, que ainda não necessitam que você crie um projeto Node.js separado, sabe? O intuito da API, do Next, é exatamente servir para o mesmo propósito. Então você pode criar uma rota como se fosse uma página dentro do Next.js, só que você pode pedir para o Next.js, em vez de renderizar isso em HTML, renderizar isso em JSON. Então isso é muito legal para que você possa criar essas APIs aqui dentro do próprio Next. É claro que você pode gerar dados fakes dentro dessa API, ou então você mesmo pode fazer um fetch em outro lugar, você pode fazer manipulação de valores, você pode fazer o que você quiser com isso. Nesse caso aqui a gente vai utilizar para gerar dados fakes. Para que a gente possa, digamos, soltar, exibir, retornar dados JSON, iremos então exportar uma função com o nome de get, em maiúsculo mesmo, ok? Que ele vai trabalhar dentro do middleware do Next.js, e aqui a gente vai colocar o retorno, beleza? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar algum dado aqui, const data igual full bar, por exemplo, o full bar, tão conhecido aí dos tutoriais em inglês. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar um return next response.json data. Ou seja, eu vou pegar esse objeto e retornar agora na chamada JSON através do next response. Quando eu acessar o endereço API MyBooks do meu aplicativo, você vai perceber que ele vai retornar aqui para a gente um JSON com a estrutura que queremos adicionar aqui, beleza? No caso, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse data, então, por um conjunto de arrays, fazendo dessa forma, concatenando aqui, new array 10 map, beleza? E aqui eu vou colocar um ID, por exemplo, de i, o title, book, alguma coisa, que já vai ser o suficiente para a gente ver o retorno. Se eu renderizo aqui, você vai perceber que ele criou 10 books aqui pra gente. Então, com IDs diferentes, títulos diferentes, e você pode utilizar isso aqui sem problema, vai ficar show de bola, vai ficar legal. Só que eu gosto ainda de colocar uma pitada ainda nesses dados. Para parecer mais real, eu gosto de utilizar a Faker. O que é a Faker? Ela gera dados massivos, mais realistas possíveis. Então, a Faker.js eu utilizo sempre quando eu preciso gerar dados de teste. Isso tanto para testes de aceitação, para gerar valores aleatórios de todas essas categorias aqui que nós temos. Então, temos categorias para produto, finanças, localização. Se você dá um browse aqui, você vai perceber, por exemplo, que eu posso gerar, por exemplo, dados de pessoas, né? O first name, o last name, posso gerar aqui gênero, sexo, posso fazer tudo isso. E o mais legal que essa Faker, ela também tem dados de português, né? Português do Brasil. Então, ela vai gerar lá o full name de João da Silva. Para a gente começar a utilizar, basta a gente poder fazer a instalação, ok? A gente abre o terminal, cria mais um e instala o Faker.js. E eu faço a importação. Import Faker. E aqui a gente vai colocar o local que a gente quer. pt_br as Faker from @faker/faker. Beleza? É dessa forma que a gente faz a importação localizada, utilizando o locale pt_br português do Brasil. Se você colocar só o Faker, ele vai usar dados do locale em inglês, tá bem? E aqui, o que eu faço para poder utilizar? Nesse caso aqui, o ID, eu vou colocar faker.string.uniqueID. E aqui no book, eu vou colocar aqui o Loren, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, Loren Words. Voltando, eu já posso ver que já tem dados bem mais relevantes, apesar do Loren não ser um dado tão relevante assim de book,
mas no caso o Faker não tem dados de livros assim para a gente poder consultar, beleza? Mas fica bem próximo, fica bem legal. E para gerar todo o conjunto completo com todos os atributos que eu preciso para a minha lista, né, os My Books, eu preciso gerar aqui então ID, title, author, URL, cover, né, largura, altura. E aqui é bem legal que nós temos esse serviço aqui, o Loren Flickr, que eu posso falar aqui qual que é a altura, largura e qual que é a categoria que eu quero. E aqui terá um progress. É bem naquela pegada do Faker. Como eu disse, o Faker tem várias categorias aqui, várias APIs, que vale a pena você dar uma explorada aqui. Depois que eu gerei, eu tenho todos os meus dados aqui, e eu sei que ainda está uma bagunça, está difícil de ler, mas, por exemplo, eu já estou vendo aqui que está funcionando. O author aqui, por exemplo, ó, apareceu Pietro Santos, BR, né? Melissa Reis, e aqui o Loren Flickr, então vamos ver aqui qual que é a imagem do cover, por exemplo, nesse caso aqui. Vamos abrir uma nova aba e vai aparecer aqui uma estilo revista, né? Então não sei se o Loren Flickr recorta a imagem, é bem importante assim você levar em consideração que talvez você tenha que utilizar uma API mais especializada em alguma coisa que você queira, talvez alguma coisa mais focada para capa de livros, ou então você mesmo até exportar as próprias capas que o designer adicionou e colocar na pasta public do Next e chamar essas imagens na mão. A gente vai utilizar assim mesmo, beleza? Para que a gente possa fazer o que a gente precisa. Como é que eu vou agora puxar os dados, né? Como é que eu vou? Tenho uma API que, de novo, essa API nós construímos no Next para que ela fosse uma API fake, para que seja prático da gente testar então aqui o data fetching, beleza? Caching e revalidação. No Next.js, diferente se você tiver acostumado a fazer uma aplicação React convencional que você utilizava, o Axios, o Next traz já pra gente aqui o fetch, beleza? Que ele respeita inclusive as chamadas de fetch da API de fetch normal aqui que a gente tem no JavaScript, beleza? A chamada basicamente é você fazer um fetch e depois analisar o resultado e transformar isso aqui em JSON. Não tem muitos detalhes, a não ser a questão de cache, que é a questão que eu vou passar aqui para você. Então veja que eu tenho uma API, que ela está aqui em MyBooks, e agora eu vou criar então um novo arquivo que eu vou chamar aqui de api.ts, em que eu vou exportar aqui as funções. Então eu vou colocar aqui ó, export sync function fetch my books. E aqui nós iremos basicamente colocar aqui então const response igual a await fetch API mybooks, e então eu vou colocar aqui ó const data, que seria await response.json, e eu vou retornar então aqui return data, beleza? Então essa é a chamada básica aqui do Next. E dentro da chamada fetch, o Next ainda traz uma camada de caching, beleza? Para você que não sabe o que é caching, basicamente é a possibilidade de eu guardar a informação para mim, né? Para mim que sou o Next, e fazer com que eu possa reaproveitar essa informação em vez de ficar fazendo chamadas repetitivas para nossa API. Isso poupa muito processamento, poupa bastante banda, beleza? E o Next.js deixa a gente fazer isso através da propriedade cache. E você ainda pode ter várias opções aqui de cache. Como nós estamos fazendo num ambiente de desenvolvimento, nós iremos desabilitar, mas é bem importante você entender que o cache ele pode ser, digamos assim, bastante aproveitado com várias opções, como no store, duração do cache, revalidação. Nós iremos fazer aqui só uma aula de caching. Então, por hora, o que você precisa entender, digamos, dessa parte, né, da parte de caching? Você precisa entender que, por padrão, o Next.js ele já vai trazer aqui para você digamos, um cache padrão, tá? Que esse cache padrão ele vai
ficar ali com a sua informação por alguns segundos. Só que como eu disse, o default é o force cache, beleza? Só que como nós estamos desenvolvendo aqui, nós queremos ver mudanças quando nós mudamos a nossa API, nós vamos desabilitar o cache por hora. Então, é bem legal que quando você esteja desenvolvendo em desenvolvimento, esteja na fase de desenvolvimento, você possa, digamos, desabilitar o cache, tá? Por hora, vamos só colocar aqui o endereço completo, http localhost 3000 API MyBooks, e aqui eu vou colocar as opções que eu quero, que no caso seria cache, e aqui o no cache, beleza? Então isso daqui desabilita o cache, a camada de cache do Next. Então veja, agora eu tenho a minha informação de booking, tenho a minha API que faz o fetching dos meus bookings. Agora o que eu preciso fazer? Agora eu preciso desenvolver o componente. E para isso eu vou criar aqui, dentro da minha pasta components, mais um componente. Eu vou chamar isso aqui de mybooks.tsx. Aqui eu vou criar um componente, ok? Com o mesmo nome. Iremos principalmente fazer a importação da nossa função de API que nós acabamos de criar, que seria fetchMyBooks, beleza? Essa função. E nós iremos utilizar a função aqui. Então a gente vai colocar const mybooks igual a await fetchBooks, e a gente vai colocar aqui, ó, assim. Vou ainda vir aqui em page e fazer a importação dela, que seria o MyBooks. Agora, para testar isso daqui, basta a gente acrescentar então um map de MyBooks que está fazendo a partir do fetching, e voilá, nós temos aqui então as nossas informações dos livros. Então, por hora eu estou colocando aqui um title, deixa eu só colocar o title aqui para ficar mais claro para você, e aqui debaixo o author. Olha só que interessante. O Next.js, ele vai renderizar a nossa página, e ele vai renderizar através desse mapping aqui que ele está utilizando o fetchMyBooks. Se você já é um programador React das antigas, você já percebeu que você iria precisar do useEffect. Por quê? Porque você precisa, ao recarregar a página, fazer a busca nessa API, retornar os dados dessa API, preencher um state para o state, então, fazer esse mapping. Mas você está percebendo que eu estou chamando aqui o fetchMyBooks, beleza? A API diretamente e jogando aqui no MyBooks e fazendo esse processo, ok? Você pode ver aqui, tanto que esse código aqui, ele está utilizando o server-side handling. O que é a renderização server-side do Next.js? Imagina o seguinte, você fez a sua aplicação front-end, você utilizou o React padrão, então você precisa do useEffect para fazer uma conexão num back-end que está utilizando o Node.js. Quando você está trabalhando com o Next, você tem a possibilidade, ok, de colocar um cara aqui intermediário, que a gente está chamando de mid-end. Ou seja, é ainda uma camada que pertence ao front-end, ao Next, só que ele está rodando no Node.js da nossa aplicação de front. Então, lembra quando eu disse que o Next ele precisa do Node.js para ser executado por conta disso? Ou seja, ele está trabalhando dentro desse contexto, ok? Vou colocar aqui o contexto para a gente. Dentro do contexto do front-end, porque ele é ainda um código Next, só que ele, por passar por um mid-end, que é um código Node.js, ele faz caching, ele filtra, ele faz uma série de informações para então passar para o back-end. E essa parte aqui, além de possibilitar caching, ele permite fazer a renderização no lado do server, ou seja, no contexto do Next.js. Você pode forçar isso utilizando aqui a diretiva useServer, ok? E você vai perceber que no seu terminal ele vai apresentar aqui um erro, porque ele vai comentar que essa configuração é uma configuração experimental, não tem problema, é só habilitar no next config,
ok? Eu adiciono essa versão experimental aqui e executo o meu Next de novo. Então, olha só que bacana. Ele mostrou essas informações aqui, só que tudo isso aqui que ele está mostrando está sendo renderizado, ou seja, está sendo tudo preparado aqui na camada de mid-end, ou seja, no Node.js do Next para então passar para o browser, para passar para o navegador. E qual que é a principal vantagem disso? A principal vantagem é que quando você cria esse tipo de otimização, você alivia, digamos assim, o peso da renderização, do cálculo, de uma série de situações do seu navegador. E por que eu preciso disso? Porque talvez o seu usuário esteja rodando isso aqui num smartphone bem simples. O smartphone vai tornar a experiência dele bem mais limitada. Talvez não seja tão notado assim a diferença para um computador, um Note, um PC, um desktop, mas com certeza para o mobile é. E por que isso é mais legal ainda? Porque por conta do código não estar sendo, digamos assim, executado no navegador, ou seja, ele está sendo executado aqui no Node.js do Next, eu tenho muito mais segurança de código, porque, por exemplo, essa função aqui, ó, fetch my books, ela não está sendo exportada para o navegador. Digamos assim que o seu usuário não tem acesso ao código, não tem acesso a esse código. Então, o fetch my books poderia ir mais além ainda. Ela poderia estar fazendo uma chamada diretamente com o Prisma num banco de dados configurado com a sua senha. Isso vai ficar bem seguro desde que você não exporte isso para o lado do client, né? Para o lado do navegador, do browser, e mantenha essa diretiva aqui use server dentro desse componente. O que faz, cara, que em vez de eu ter um Node.js, eu posso ter aqui, ó, um back-end como um banco de dados. E quando que eu devo utilizar server, client? Se eu colocar aqui essa diretiva use client, ele força a rodar isso dentro do navegador, tanto que ele já vai falar assim, olha, eu não posso usar funções assíncronas, não posso usar esse await, tem que usar o use effect, daquela forma que a gente já fez com Axios, que você provavelmente já deve ter feito, beleza? Quando que a gente vai decidir fazer isso? Bom, eu costumo pensar da seguinte forma, eu priorizo o server, beleza? Para ele executar tudo no ambiente do servidor, no ambiente controlado, com cache, com tudo que o Next possa oferecer de melhor, e só os componentes que são depende de uma interação do usuário que eu faço a exportação para o cliente. Por exemplo, eu tenho aqui esse check aqui que quando eu quero marcar como concluído, eu preciso clicar. E somente nessa etapa aqui, somente nesse componente específico eu exporto. E olha só que interessante, o fato de eu ter um Next.js rodando no ambiente de server pode tornar interativo com outro componente rodando na camada de client, podemos dizer assim. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer aqui criando um botão que nós vamos completar então aqui o progresso. Uma vez que eu tenho, então, a minha section configurada aqui dentro do MyBooks, eu tenho o título, tenho agora aqui um componente que eu acabei de criar, o MyBooks Item, que basicamente é a configuração, né? Basicamente aqui é a configuração para ele mostrar nesse formatinho. Então ele tem o Item Cover, que ele habilita aqui através de uma tag image do Next. Lembra que eu disse para você que o Next ele vai criar algumas tags personalizadas para a gente. Então o Next, o image seria com uma tag img, só que turbinada, com algumas configurações. O link, que vai ser digamos, o hyperlink para rotas internas do Next, com href indo para books item id. E então eu tenho mais um componente logo abaixo, que é o componente onde eu clico e marco o meu progresso, que aí sim é um detalhe bem importante. Esse cara aqui que tem a interação do usuário, eu busco como use client. Se talvez você ache que a gente colocou código aqui muito rápido, eu estou subindo no repositório do GitHub, então é só você clicar mais abaixo e conferir mais detalhes. Mas o que eu quero mostrar para você é exatamente essa função aqui, ó, handle conclude, que ela é uma função que ela vai ser executada especificamente, eu vou clicar aqui, ó, é uma função que vai ser executada especificamente no client. Por quê?
porque aqui nesse ponto muito específico é onde eu quero renderizar. Então veja o quanto que essa possibilidade do Next amplia digamos, as otimizações de server e client. Com isso, nós temos aqui então basicamente todo um, digamos, todo um arcabouço para que nós possamos colocar aqui essa implementação de server, client. Então, como você já pôde entender, como eu já comentei, eu sempre penso da seguinte forma: a maioria, o que eu puder fazer no server e só pontos de contato com o usuário, que são pontos em que vão exigir eventos aqui no componente, como por exemplo nesse botão, o onClick, aí sim, aqui eu coloco use client. Caso contrário, tudo, tudo server. Talvez você ainda pergunte, poxa, mas o link ele não é algo que interage com o usuário, então não teria que ter um use client aqui? Não, porque isso aqui ele vai transformar num HTML, tanto que se você clicar aqui, você vai perceber que o link foi transformado num elemento de hyperlink. O Next, ele está utilizando aqui, ele está apontando para uma rota. Se eu clicar nesse book aqui, ele vai apontar para uma página /books. Como é que a gente consegue criar essa página aqui? Só clicar aqui, New File, Books, e nós iremos criar aqui, eventualmente, um page.tsx. Nós iremos fazer o componente aqui, que vai se chamar Book. E aqui eu vou colocar Book Page. Então, se eu acessar o endereço aqui /books, e vou ter então aqui Book Page, então isso significa que se eu clicar aqui, ele vai para um 404, not found. Veja que /books é essa página que eu tenho aqui, beleza? Com page. Contudo, eu preciso ir por um booking e cuja URL tem um ID. Então, não é só basicamente chegar aqui em Books. Eu ainda preciso descer mais uma camada. Veja que eu tenho localhost, Books, que é a página que eu quero, e ainda tenho um ID. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso criar mais um nível de pasta, que é a marcação, digamos assim, que eu quero chamar esse parâmetro. Como é que eu quero chamar esse parâmetro aqui de rota? Eu quero chamar esse parâmetro de rota de ID, que vai ser o nome do diretório, e aí sim a página, o page, ela vai ficar dentro desse ID. Perfeito? Então, veja que eu preciso tomar bastante cuidado. Então, o Next vai basicamente tornar esse parâmetro dinâmico, beleza? Então, você vai colocar aqui entre chaves. E basta eu, então, chamar que eu vou ter o book page. Mas como que eu consigo pegar esse ID aqui para mim, né? Vamos supor que eu preciso pegar esse ID, fazer uma consulta no banco de dados, mostrar nome, fazer todos aqueles procedimentos. E para isso eu tenho então as minhas properties. Eu vou colocar aqui, ó, params, beleza? Que ela é do tipo params. E eu vou colocar aqui o meu ID, beleza? Seria então params, o meu ID, com o mesmo nome que eu tenho aqui de diretório. Agora eu vou colocar um parágrafo aqui, que eu vou transformar em H1. Colocar um fragmento. E aqui eu vou colocar params.id, certo? Para facilitar ainda mais, eu posso descer um nível aqui na desestruturação e eu posso puxar o ID diretamente daqui. Então eu tenho book page e o ID da página que eu tenho aqui. Se eu trocar o ID para 1, por exemplo, você vai ver que ele trocou para 1 aqui. Então é dessa forma que nós conseguimos criar pastas dinâmicas, puxando aqui o atributo de URL, que é aquele URL que ele envia aqui na nossa, no nosso endereço. E por isso a gente consegue pegar esse ID e fazer o que quiser com ele. Explorando um pouco mais essa parte de roteamento, eu ainda posso fazer agrupamentos, que eu posso, por exemplo, criar aqui um agrupamento admin e criar aqui uma nova pasta dashboard, criar aqui o seu page tsx, ok?
E eu vou colocar aqui, ó, dashboard. Dashboard. O que que acontece? Quando eu coloco aqui entre esses parênteses, eu não afeto a rota, beleza? Do browser. E por isso, para eu acessar então o dashboard, eu não vou colocar aqui admin, eu vou colocar somente o dashboard. E ele vai chamar o nosso dashboard. Quando que isso aqui é útil? Quando eu preciso agrupar pastas, agrupar arquivos para tornar a organização do meu projeto muito mais interessante. Isso aqui é legal ainda que ele aceita um layout. Então, se eu colocar o meu layout aqui dentro desse agrupamento, né, o page layout, eu ainda posso servir um layout específico para esse grupo aqui. Bacana? Bastante comum também no momento que a gente está carregando as informações aqui, que ele está puxando dados da nossa API, que coloquemos aqui alguma função de loading, ou seja, enquanto ele está carregando todas as informações de todos os livros, puxando a API, normalmente no React nós colocamos isso dentro de um state, o React Client, né, o padrãozão, nós colocamos tudo isso daqui dentro de um staging. Esse staging, enquanto ele ficar loading, a gente faz uma renderização condicional, ok? No Next, existe a possibilidade de a gente criar layouts específicos para essas situações, com nomes de arquivos também bem específicos. Então, se eu criar um nome de arquivo aqui com loading.tsx, eu vou ter aqui, então, essa pasta sendo carregada, ok? No momento que ele está fazendo o nosso loading. Então, veja que se eu eventualmente diminuir aqui o meu network, vamos colocar aqui para Slow 3G. Claro que isso aqui está em localhost. Nós vamos então aqui na nossa API e adicionar aqui então um set timeout de 2 segundos. Vamos recarregar novamente e ele vai aparecer aqui loading. Veja que enquanto essa API aqui ela está demorando, ela está consultando, ela vai carregar. Isso é interessante que o próprio Next.js, se ele perceber que, por exemplo, MyBooks puxa dessa API aqui, só que eu tenho um feed que puxa de outra API, ele vai esperar todas concluírem. E se essas chamadas não tiverem interdependência, ele vai fazer tudo isso em paralelo. É bem interessante você dar uma olhada aqui na documentação, no Data Fetching Partners e entender basicamente como é que ele faz essas chamadas paralelas e sequenciais. Então ele vai sequenciando para você. 99% das vezes você não vai precisar se preocupar com isso, basta você entender que se esse componente MyBooks utiliza chamadas fetching e o próximo, por exemplo, de feed também utiliza, ele vai entender se elas se interdependem e ele vai fazer tudo isso de forma paralela para você. E o loading ele vai ficar sendo executado enquanto ele não consegue resolver os fetchings. E ainda tem o nosso error, beleza? Que é um arquivo também que se chama tem o mesmo nome, ok? Ele é um arquivo bem específico que ele vai ser renderizado quando acontecer algum erro na sua aplicação, por exemplo, o erro no fetching. Então vamos imaginar que eu tenho aqui esse arquivo error que ele fica na mesma, digamos assim, no mesmo nível de page, só lembrando que error, loading, ele também pode ficar basicamente, se você tiver aqui num grupo de rotas ou grupo de páginas, assim como layout, beleza? Só que o único detalhe que você precisa entender é que error ele precisa ser um use client, porque ele precisa executar no formato de client, beleza? Aqui eu vou provocar um error. Not implemented yet. Eu vou colocar aqui, ó, custom error, imaginando que isso aqui ele teve um erro, e você pode perceber que ele fica aqui no loading, depois ele mostra aqui pra gente error. E esse error, essa página aqui, você pode colocar o HTML que você quiser. Você pode colocar aqui um HTML que ele vai mostrar, enfim, pedindo para a pessoa entrar em contato com o suporte ou com a área de administração. O Next.js tem mudado bastante o desenvolvimento React para melhor com todas essas implementações, então vale muito a pena você acompanhar os próximos vídeos que nós vamos ter aqui no canal da DevSamurai. E é claro, consultar a página do Next.js sempre para ficar atento a novas
notícias, implementações e novas versões desse framework. E se você gostou, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, me acompanhar no YouTube e também se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode também acompanhar a nossa comunidade nos links da descrição. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Até a próxima Masterclass.